Saudações rubro-negras, fala tu! Isso aqui é Flamengo. Ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vou deixar aqui a rede social, tá? O Instagram do canal. Vai lá, vamos divulgar para mais pessoas. E aqui, ó, esse canal é um canal de opinião, tá? Vamos falar aí em relação a futebol, principalmente do nosso Flamengo, né? Pelo amor de Deus, o nosso amor. Eu vou falar em relação ao jogo do Flamengo, Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense. Um jogo fraco, né? De poucas finalizações. O Flamengo domina, posse de bola. O Fluminense, ele veio para buscar ou um empate ou por uma bola ali, aquela bola infeliz que às vezes acontece. Ainda bem que não aconteceu no jogo de ontem. O Flamengo toca, e vai, e volta, e vem. Assim, agora a gente tem que falar, né? Em relação a Alan no meio campo do Flamengo, ele tá se destacando. Isso é a realidade, né? E aí a gente tem o Arrascaeta que ainda vem numa batida diferente, é algo que a gente precisa muito. A gente precisa do Arrascaeta e que ele volte, né, a ser aquele jogador diferenciado. A gente sabe que ele precisa só de uma bola, mas ele precisa ajudar defensivamente e ofensivamente, pô. Então é algo que a gente precisa muito melhorar isso, tá? E aí, primeiro tempo fraquíssimo, é aquele jogo burocrático e arrochado, preso. A gente sabe, é clássico, né? Mas o time do Fluminense na defensiva, o Flamengo não conseguia de jeito nenhum brechas para poder chegar na área do adversário e também chutou pouquíssimo. Ok, o Flamengo vai para o segundo tempo, continua naquele jogo burocrático, fraco, ruim de assistir. A gente sabe, truncado. E aí o Felipe Luiz, ele começa a fazer substituições, né? Ele faz as substituições, mas eu quero falar de duas substituições que ele fez, tá? Juninho entra antes de Pedro. E aí Juninho ainda tem uma dificuldade de adaptação, não sei o que acontece. Ele pensa e as pernas não acompanham. Até para correr é muito difícil, né? Ele corre pro lado errado, a bola chega, enfim. Ele entrou, né? Deu um pouco de dinâmica ali do meio para frente, mas ainda assim ele ainda tem esse problema de adaptação dentro do Flamengo, né? Um futebol brasileiro, sei lá. E aí Pedro entra. E as nossas expectativas é que Pedro ia entrar e ia ajudar o grupo, e foi o que ele fez, né? Ele já entrou cabeça erguida, tanto no momento de defender como atacar. Pedro estava lá, consolidando isso que Felipe Luiz disse que queria dele. Se ele quisesse jogar bola, ganhar pelo Flamengo, para o Flamengo, que ele estava junto de Pedro. E assim, acabou, gente. Paz, pelo amor de Deus. Isso aí já encerrou. É algo que Jorge Jesus falava muito. Aqui a gente trabalha para o Flamengo, a Flamengo, né? E aí Juninho, acho que no momento de lucidez, Juninho consegue uma bola ali, recepciona uma bola antes do meio do campo, mas aí ele vai conduzindo, a marcação é um pouco frouxa, então ele consegue fazer um passe para o Pedro, né? E aí Pedro consegue se desvencilhar, dá um drible na verdade, né? O jogador passa direto, o jogador do Fluminense, ele consegue fazer uma finalização super perigosa, que Fábio consegue defender, mas aí existe o escanteio, né? O escanteio é cobrado por Luiz Araújo, e aí o Ortiz, ele fica naquela preocupação. A marcação muito pesada nele, ele fica ali na linha do goleiro, mas ele consegue fazer, aí desvencilhar, né? Fazer esse jogo de corpo. Ele consegue sair da marcação da marcação do Fluminense e consegue dar uma casquinha. Então ele consegue tocar na bola, dar uma casquinha, e Pedro, lá ele tá no segundo pau, e Pedro cheira gol. Pedro é um centroavante nato. Pedro, se ele tiver bem recuperado, que ele passou por uma lesão horrível,
Pedro, ele é o melhor centroavante do Brasil, tá? E aí, Pedro ficou como quem não quer nada ali sozinho, a marcação frouxa do... Esqueci o nome dele agora, velho, que ele já foi até lateral, René, foi lateral também do Flamengo. Uma marcação frouxa, René marcando ele à distância e Pedro se fazendo de morto ali. E aí, a bola no segundo pau, Pedro consegue aproveitar, dá um carrinho ali e faz o gol, né? Faz o gol e pra gente é muito bom. A gente precisa desse centroavante. E Felipe Luiz tem que entender que o time tem que jogar pra Pedro mesmo. Tem que jogar pra ele. Ele é finalizador, ele é matador. O Flamengo precisa de alguém que consiga finalizar. E Juninho, por mais que ele tenha toda essa problemática dele de adaptação, quando ele entrou, né, ele deu uma dinâmica melhor. Então, foi ele que ele conseguiu o primeiro passe. E aí, ele também, ele conseguiu o primeiro passe, ele conseguiu dar aquela dinâmica de correr. Então, o marcador acompanhava ele. E Pedro, né, desculpa, Pedro, tava ali, né, falatório, tava mal, rendimento, mas ele cheira a gol. Ele consegue desempenhar maravilhosamente bem para o Flamengo. E é isso, tá? Em prol da instituição. Nada, jogador, treinador, não. É a instituição que importa. Então, foi basicamente isso. Jogo fraco, mas clássico a gente conseguiu. E é melhorar. É sempre melhorar, tá? E, ó, curta, comenta, compartilha. Segue o meu Instagram. Se inscreve no canal, ok? Então, saudações rubro-negras. Fala tu! Isso aqui é Flamengo!